Olá, muito bom estarmos aqui mais uma vez no programa Falando da Verdade. Esse programa aqui no YouTube foi criado para você, para levar uma mensagem, para levar a palavra de Deus para você. Esperamos que esse programa edifique sua vida, que você consiga ouvir a voz de Deus saindo aqui das nossas bocas, porque nós queremos falar da verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, né? É Jesus. Jesus disse: "Eu sou a verdade, o caminho e a vida". Então, nós queremos levar para você Jesus, resumindo Jesus. Bom, eu sou o Ricardo Tomás, um servo do Senhor. Está aqui o pastor Rodrigo, que vocês já conhecem, Rodrigo Vale, lá da igreja New Hope. E o nosso convidado de hoje é aqui o pastor Evaldo Rodrigues, tá? Hoje nós queremos conversar com você sobre palavra. A palavra que sai da nossa boca, ela é muito poderosa. Ela tem o poder de abençoar uma pessoa e também tem o poder de amaldiçoar uma pessoa. E é sobre isso que nós vamos conversar com você agora, baseado na palavra de Deus. Amém? Então, preste atenção no que o pastor Evaldo tem para falar para você. Olá, queridos. É uma alegria muito grande estar aqui com o Thomas, com o Rodrigo, e a gente está aqui nessa conexão de palavras nesse momento, né? Como ele bem citou, é um tema interessante, é muito amplo, tem muitos horizontes, muitos expoentes sobre a palavra, né? Sobre a boca, sobre a língua. Precisamente a língua, em Jeremias, capítulo 8, no versículo 8, diz assim: a língua dele é uma flecha mortal, e as palavras nocivas é prejudicial, que soltamos sem pensar duas vezes. Podem ser flechas que ainda trarão suas próprias mortes, ou muitas densidades precoces, né? Temos o poder, foi dado o poder nas palavras, né, a nós. Então, nós estamos hoje vendo muitas coisas acontecendo, até mesmo no meio, digamos, evangélico, né? Sim. Nós precisamos usar a nossa voz, usar nossas palavras, usar o poder que nos foi dado por Deus para sermos sábios e abençoar, né, e amar, e não destruir, porque a língua tem destruído muitas vidas, famílias, casais, namorados, amigos, por exemplo. Apenas uma palavra mal colocada, e muitas vezes não tem nem intenção, e outras com intenções de matar, e tem tido muito sucesso nessa questão de destruir e matar. Parece típico de alguma coisa, Com certeza. né? Então, Jeremias nos adverte que nós temos, as nossas palavras são como flechas que saem da nossa boca, e o melhor dela é você usar ela para o bem, né? Você usar ela para o bem. Em vez de você chamar o seu filho de moleque, em vez de você dar um esparro no seu filho todas as horas, usa para abençoar o seu filho. Meu filho, você é uma bênção, papai te ama, mamãe te ama, você vai ser um homem de um grande futuro, ame seus amigos, ame seus irmãos. São coisas que do dia a dia que parece que está ultrapassado, mas ela é tão valiosa e tão poderosa. Quantas vezes você já falou para sua esposa que ama? É uma pergunta, né, que serve para mim, para nós, para você. Então ela é interessante demais. Se é para fazer o bem, por que não faz o mal? Nós precisamos hoje. Existe uma frase que diz assim, que a fofoca ela só para quando chega nos ouvidos de um sábio. Porque aí, enquanto não chega no ouvido de um sábio, ela está passando de um para o outro e o outro, até chegar a destruir em massa, né? Ela está destruindo mais do que esses mísseis aí nucleares. É verdade. Uma coisa interessante também, pastor, é
eu tiro como exemplo, o exemplo meu. Porque tem hora, filho, meu Deus, filho é uma bênção. Nossa, tem hora que eles fazem que dá vontade de a gente pegar e aí tem que se controlar, né? Mas nós temos que parar um pouquinho nesse momento e refletir no que nós estamos planejando, querendo falar. Então, muitas vezes eu tenho vontade de falar para minha filha, Rodrigo, eu digo assim, que você está desobediente, eu paro e penso, não, ela não está, não vou lançar essa palavra para ela. Eu não vou dizer que ela é, não. Eu não vou dizer, você é desobediente, não. Eu paro e penso, Rebeca, você está sendo, não que ela é. Ela está sendo. Se ela está sendo, eu não estou amaldiçoando, é uma coisa que ela está passando aquela fase, aquele momento. O que você acha? Então, em relação a essa questão da língua, realmente isso tem trazido muitos problemas para dentro da igreja, né? E a Bíblia diz que a gente só dá aquilo que tem. Se nós só damos aquilo que tem e a gente deve ser cheio do Espírito Santo, nós deveríamos dar realmente as qualidades, a essência de Cristo. Mas por conta de falta de sabedoria, de falta de comunhão, de falta de relacionamento, de falta de amor, de falta de entender qual é a verdadeira proposta do Evangelho, que vivamos em comunhão, e em comunhão nós temos coisas que não concordamos em tudo, nós temos personalidade diferente, um jeito diferente, mas o amor de Cristo tem que ser o mesmo uns com os outros. E essa questão de refrear a língua é muito complicado, a Bíblia mesmo diz, né? Tem vários textos, o pastor leu tem um texto em Tiago que diz aqui: se colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhe o corpo todo. Está lá em Tiago 3, a partir do versículo 3. E diz assim o 4: vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Então, assim, para você ver o tamanho, o quão grande é tenebroso o poder dessa língua, né? Assim, mas eu posso usar a minha língua, então, só para isso? A língua é perigosa, então eu devo fechar a minha boca? Não. Eu devo usar a minha boca, a minha língua, para abençoar. Abençoar, mas não abençoar porque eu estou abençoando, mas abençoar porque Deus nos abençoa. Abençoar porque a palavra de Deus é que nos abençoa. Quando um filho nosso pede a benção, bença pai, bença mãe, a gente responde: Deus te abençoe. Então, assim, Deus que pode abençoar. Eu não posso, eu não tenho nem o poder de abençoar. Deus é que nos abençoa. E Deus é que lança as consequências. Então, a bênção e a maldição está colocada diante de nós. Nós temos, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, ser bênção e usar a nossa boca para proferir bênçãos. Tá, agora, pastor, eu quero lançar aqui uma pergunta. As pessoas dizem, pô, língua, a gente está falando de língua, de falar, de palavras, mas a palavra de Deus diz, Jesus disse o quê? A boca fala o que o coração está cheio. Então, pare um pouquinho, olhe para dentro de você, seja crítico de você mesmo, pare de criticar os outros e comece a criticar você. Olhe no espelho e olhe assim, o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Não tenha medo. Se você não conseguir ser sincero com você mesmo, como é que você vai ser sincero com os outros? Não pode. Tem que ter verdade você com você. Você tem que ser verdadeiro com você, você tem que se confrontar, você tem que se humilhar perante de você mesmo, que você estará se humilhando diante de Deus. Não tenha medo de olhar para você e dizer, olha, vamos na Bíblia, tem uma passagem, né, uma parábola, Jesus falando que tinham dois homens no templo orando,
Um era fariseu e o outro era um pecador, um publicano, né? E o fariseu dizia, ó Senhor, que eu não seja, se elogiando, não sei o que eu não seja um pecador como aquele dali. Enquanto o publicano lá, o pecador, dizia, não tinha coragem nem de levantar os olhos, de tanta vergonha que ele tinha dos pecados dele, e dizia assim, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Qual dos dois saiu do templo perdoado? Então, e reconheceu. Então, a gente tem que ver muito isso. Como está o nosso coração, né, pastor? Sim. Como está o nosso coração? Né? Se o meu coração ele só profere coisas más, porque ele está cheio disso, mas se ele profere coisas boas, é porque ele está alimentado por coisas boas. É natural isso. E, além de tudo isso, a nossa visão é perdoar, é amar. Senão não existe amor, senão não existe igreja, senão não existe evangelho. Se Cristo me amou e me perdoou, por que eu não posso perdoar o meu irmão? Eu vejo os pastores hoje se batendo, gastando tempos e tempos com casais que vivem junto há anos e anos, porque somente aconteceu um erro. E essa pessoa quer levar esse erro de uma forma punitiva. Ela quer punir, e fica difícil para a gente, pastores, como é que a gente vai entender? Se a pessoa quer punir e não quer perdoar, como é que vai ser isso? Diz, olha, pastor, não consigo perdoar o meu marido, né? E aí você vê, e cadê a regeneração? Cadê a renovação de nossas mentes? Cadê o corpo de Cristo? Cadê a conversão? Aonde fica isso? Se a conversão ficou somente naquele momento em que você se decidiu e não quer tocar a vida para frente com Cristo, onde é que vai ficar isso? Se você, como a palavra de Deus diz, se o teu inimigo exigir de você que você ande 1 milha, vai com ele 2. Quem ensinou isso foi Jesus. Se ele te bater no lado, vira o outro, aí até você pergunta, mas se alguém pessoalmente para mim, se alguém me der um supapo, eu vou virar o outro? Talvez eu não vire, estou sendo bem sincero, talvez eu não vire. Mas eu tenho a coragem de procurar dominar isso aí. Talvez eu não domine, mas o Espírito Santo me ajudará nesse momento. Tá certo? Tem uma coisa, vou te dar um exemplo bem fácil, bem tranquilo. Olha, você está parado, o sinal está vermelho. Isso, você está aguardando a sua vez. Quando o farol fica verde, e você, às vezes o seu carro é no automático, você vai passar a primeira, o cara de trás já te taca um buzinaço. Qual é a tua reação nessa hora? Isso aconteceu comigo. Qual é a tua reação? Qual seria a tua reação? Qual seria a tua reação nessa hora? É difícil, mas nós temos que dominar. Na carne, dá vontade de sair do carro e passa por cima, né? Ou então você pode... Pergunta para ele, olha, você tá no veículo errado, você deveria ter um helicóptero, não é verdade? É difícil, mas olha, nós temos a capacidade de dominar isso. Se nós dominarmos a nossa língua, a palavra de Deus nos coloca como perfeito varão. E o perfeito varão é somente aquela pessoa que domina as suas palavras, que domina. E por isso que nós estamos hoje debatendo esse assunto aqui, porque você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem de chegar e abraçar o seu amigo, abraçar o seu inimigo, abraçar o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Porque, geralmente, todos nós erramos e pecamos e somos defeitos, somos sujeitos, nós somos passivos de erro, mas também nós somos passivos de abençoar. Certo? É certo. Uma coisa interessante, um assunto vai levando a outro. E o senhor falou agora sobre mansidão, domínio próprio. Isso são dons do Espírito Santo.
Aí você deve pensar, mas Ricardo, mansidão, domínio próprio, isso é coisa de frouxo. Como é que o cara vai me bater e eu não vou revidar? Isso é coisa de frouxo. Não é não. Sabe? Jesus, a Bíblia é perfeita. Jesus, ele disse, se eu pedisse, na hora que os soldados vieram para prender ele, para levar para crucificar lá no Getsemane, né? E Jesus disse, Pedro puxou a espada, cortou a orelha do soldado, mas Jesus disse, rapaz, se eu quisesse, eu pediria, o Pai mandaria aqui legiões de anjos e mataria todos eles. Sabe? Ele foi acusado naquele julgamento injusto, ele ficou calado. Pilatos disse, rapaz, você não vai se defender, eu tenho autoridade para libertar você ou para te condenar. Você quer... Mas por que ele ficou calado? Porque ele tinha que cumprir aquilo. Aquilo era o certo que ele tinha que fazer. Ele poderia não querer fazer, mas era o certo, o que ele tinha que fazer naquele momento. Então, você tem, muitas vezes, o silêncio, olha, o silêncio, ele vale ouro. O silêncio vale ouro. A gente tem que aprender a calar também, né? Essa é a grande sacada do Evangelho. Muitas vezes o silêncio, a palavra, ela é tão especial, ela vale tanto, mas tanto mesmo, da forma que Jesus nos ensinou. Se o teu inimigo tiver fome, você vai ter que dar de comer. É incrível isso, como ela é interessante. E se tiver sede, taca água nesse rapaz aí que ele está precisando. Então é justamente isso. É tão grande isso, você conseguir abençoar, você conseguir dominar a sua língua. Eu estou muito preocupado com isso, Thomas. Viu, pastor? Estou muito preocupado com isso. Eu estou vendo igrejas se defazer por fofoca, por palavras, sabe? Eu estou muito preocupado com isso. E é uma coisa tão simples de resolver, sabe? O homem tem que ser homem, o homem tem que pedir perdão. Olhe para mim. O homem tem que pedir perdão. Isso não é covardia. Isso é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem o Espírito de Deus, meu irmão, não lhe custa nada dizer, cara, foi mal. Eu exagerei, eu errei. Essa semana um pastor me ligou e disse, olha, eu lhe falei mentiras. Eu estava chateado com outra pessoa e falei mentiras para você, para lhe lançar contra ele. E por pouco ele não conseguiu, viu? Por pouco ele não conseguiu. Então, isso é interessante. Eu estou muito preocupado com isso, Thomas. Muito preocupado. É verdade. Eu vejo, né, dentro da própria igreja, né, as pessoas não conseguem controlar a língua e falam mal uns dos outros. A fofoca realmente está impregnada. As pessoas... Por pouco eu não consegui, não. Por pouco, quase que ele consegue. A língua. Agora, é muito simples. Olha só. Mentira é mentira. Não tem mentira pequena e não tem mentira grande. Mentira é mentira e mentira é pecado. O pai da mentira é Satanás. Outra coisa, o senhor falou aí de perdão. Jesus, a Bíblia é bem clara. Se você não perdoar, Deus não vai lhe perdoar. Então não adianta vir para lá, Senhor, me perdoa, né? Ou Senhor, me perdoa, mas o Senhor vai dizer assim, mas rapaz, eu não vou lhe perdoar, você não foi capaz de perdoar seu irmão, quer que eu lhe perdoe? Vá primeiro perdoar o seu irmão e depois você vem aqui me pedir perdão. Né, Rodrigo? As pessoas querem receber de Deus, todo mundo gosta, né, de receber de Deus. Se tem campanha para mim receber o meu milagre, é ali onde eu estou. Mas eu não consigo fazer aquilo que realmente agrada a Deus, é liberar o perdão. E a Bíblia diz que eu só serei perdoado se eu perdoar. Não adianta nada eu querer receber, mas não querer entregar. Quão maravilhoso é a gente entregar e esperar em Deus e confiar em Deus. Quão eu acho lindo pessoas que entregaram a sua vida realmente de fato e estão renunciando para servir a Jesus em outras nações. Eu tive um relato lá na igreja, um missionário foi lá e pregou, e ele passa
ele entra 8 horas da manhã e sai 9 horas da noite. Eles criaram uma cafeteria lá no país onde ele está, que não se pode pregar. Mas ele criaram a cafeteria, não foi para ganhar dinheiro lá. Foi para que eles pudessem meio que estar disfarçado e trazer recurso para cuidarem de pessoas, de crianças, de pré-adolescentes, crianças que são abusadas sexualmente. Então, se eles não tomarem de conta dessas crianças, essas crianças vão ser abusadas. Então, eles abriram esse café para poder trazer recurso, e ele trabalha de 8 até 9 horas da noite, e o salário que ele ganha, ele não ganha salário, na verdade. Ele trabalha em prol o benefício alheio. Porque ele falou, eu preciso levar o evangelho para esse povo. E eles trabalham em prol a isso. Ele trabalha essas horas todas para beneficiar o reino de Deus e as pessoas. Quão maravilhoso é isso, usar a nossa boca para isso. Questão da língua, voltando a isso, porque parece algo tão pequeno e tão tolo, mas não, de fato é algo que está realmente destruindo e acabando com muitos lugares. A pessoa não entende que quando ela não tem nada para falar, ela deve se calar, porque a Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. É tão maravilhoso. Gente, nós não temos nada para ensinar para ninguém, a gente só tem para aprender com a palavra de Deus. Se eu não aprender com Deus, o que é que eu posso ensinar a alguém? Eu não tenho nada para ensinar. Então a palavra de Deus, ela é completa e ela nos enche de sabedoria e luz. Você precisa mergulhar nela para você controlar a sua língua. Olha o que começa a dizer, a gente já continua no texto, 3 a partir do verso 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Isso não deve ser assim. No 11 diz, será que da mesma fonte podem jorrar a água doce e a água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitona ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Gente, é muito sério isso. Você deve entender, meu irmão. Nós não estamos aqui porque a gente não tem nada para fazer. A gente está aqui porque é importante falar da palavra de Deus. Mesmo um tema que parece, mas não é, esse tema é perigoso. Não consegue jorrar água doce da mesma fonte salgada, ou é uma ou é outra. Você que está dentro da igreja, você que está buscando, você que gosta de buscar Deus em campanhas, você que gosta de buscar Deus em correntes, você que gosta de buscar a Deus para o seu próprio benefício, comece a buscar a Deus para o benefício do seu irmão. Você não vai à igreja para buscar, usar a tua boca, a tua língua, para pedir para você. Porque, olha só, a Bíblia diz que você pede e não recebe porque pede mal, para os teus próprios deleites, para os teus próprios prazeres. Jesus não nos ensinou com sua vida para que eu fosse abençoado, eu tinha que ter 2. Mas ele disse para que eu seja imitador dele. Se eu tiver 2, que eu dê 1. Se eu tiver 2, que eu não queira ter 4. Mas que eu queira ter 1, porque se eu tiver aquilo que preciso, já está bom, e eu preciso de roupa para vestir, eu preciso de comida para comer, se eu tiver, está bom demais. Então eu devo me conformar com aquilo que Deus me deu. E o que tem a ver com a língua? Tem a ver com a língua porque se eu só dou aquilo que tenho, é porque eu não estou buscando a Deus pelo aquilo que Ele é, mas pelo aquilo que Ele pode me oferecer. Isso me faz uma pessoa doente. Isso me faz uma pessoa que ser uma fonte que jorra água doce e salgada, coisa que não existe. Mas eu consigo pedir a Deus com a minha boca e adorar a Deus com os meus lábios, mas eu não consigo com a minha vida mostrar verdadeiramente que eu sou servo dele. E com a minha língua eu saio contaminando, acabando. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos prestar conta por cada alma que nós deixamos escapar e escandalizamos com a nossa vida. Se existe alguns jargões hoje muito fortes, e um deles é, eu ganhei tantas almas para Jesus. Tem igrejas que falam, eu arrastei uma multidão para a igreja, e você deve entender que hoje não é só questão de trazer para dentro. Porque a porta da frente ela está larga e a de trás está mais larga ainda. Entra-se e saem muitas pessoas por conta da nossa língua, e pessoas que se dizem preparadas estão acabando com a voz. Olha, você só dá aquilo que tem, a boca fala daquilo que o coração está cheio realmente, né? O cara que reclama muito, eu muito cedo aprendi, eu estava na minha época de seminário ainda, e a gente trabalhava muito essa questão de falar, de reclamar, né? Meter a língua para tudo, reclamava. O cara reclamava porque não tinha sapato. Sapato ele tinha, mas não tinha sapato bom. Né? Esse sapato aí,
Teve uma época que era o cromo alemão, era o sapato mais usado aí, né? E a pessoa sentava na igreja e cruzava as pernas e deixava o bichão brilhar. Ele ficava brilhando. E ele reclamava muito que não tinha um sapato desse. E um dia ele andando na rua encontrou um cara que não tinha os pés. Olha, foi mesmo, ele conta essa história, foi mesmo que dá uma tijolada na cabeça dele. Ele disse, meu Deus, como eu sou um cara ingrato. Eu reclamando que não tem um sapato cromo alemão e esse senhor aqui não tem os pés. É justamente isso, nós precisamos nos centralizar, nos cuidar. Quando a gente cuida da gente, estamos cuidando dos outros também. Então, essa questão de centralizar, hoje, nós vamos pensar muitas vezes o que nós vamos falar, o que nós vamos dizer do nosso irmão, porque o nosso irmão está morrendo por causa das nossas palavras. E é justamente isso, viu? É justamente isso. Lembra que quando Deus perguntou para Caim pelo seu irmão, ele disse, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou guarda do meu irmão, eu não sou tutor do meu irmão. Pois Deus respondeu, disse, pois é, você não é guarda, não é tutor, mas o sangue dele lá da terra clama até a mim. É verdade, é difícil controlar a língua, mas o silêncio, ele vale ouro. Muitas vezes, né, a gente que procura levar a palavra de Deus a outras pessoas, muitas vezes nós somos confrontados. As pessoas gostam muito. Satanás levanta as pessoas para confrontar a gente na palavra, né? E levanta questões. Mas eu sou humilde quando alguém me fala assim, olha, eu não tenho conhecimento sobre esse assunto. Eu prefiro me humilhar, dizer, olha, eu não tenho sabedoria para lhe responder agora sobre esse assunto. Eu posso procurar me informar e te dar uma resposta, porque eu não tenho sabedoria, eu não domino esse assunto. Ninguém sabe tudo de tudo, não. Nós somos limitados. Uma vez uma pessoa disse para mim, Ricardo, não existe especialista em generalidade. Não tem. Todo mundo é especialista numa coisa. Agora, tem pessoas que o orgulho, ela não consegue controlar. O orgulho não quer se... Aí quer mostrar que tem Deus. Agora chegou a minha chance aqui, eu vou falar de Deus. E vai falar, não, eu vou... Fala, perdão, mas vai falar besteira. Em vez de edificar, está levando a pessoa à destruição. Então, é muito melhor você ficar calado do que querer ser alguma coisa, ter um conhecimento que você não tem, querer ter uma sabedoria que você não tem. Então, fique calado. Vai ser muito melhor. Eu lembro quando eu me converti, eu frequentava uma igreja que era assim, não, você tem que fazer discípulo, tem que fazer discípulo, você tem que abrir célula, você tem que fazer discípulo, tem que abrir célula, discípulo, Jesus mandou fazer discípulo, tem que fazer discípulo. E quem não tem discípulo, quem tinha mais era melhor tratado, quem tinha menos não era tratado de forma diferente. E eu dizia assim, Senhor, eu nunca li nem a Bíblia, como é que eu vou falar do Senhor para alguém? Como é que eu vou liderar alguém? Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu vi lá o Jesus dizendo, olha só, ai daqueles que levem um dos meus pequeninos na fé, ou seja, pessoas que estão começando na fé, que aceitaram ele há pouco tempo, que se converteram há pouco tempo, ai daqueles que levar um desses meus pequeninos a pecar. Melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirassem ao mar. Então veja a importância, a gravidade de você abrir a boca para falar de Deus sem ter conhecimento e sem ter sabedoria. Jogue seu orgulho na privada e dê descarga. Cale sua boca, você não tem conhecimento, não fale, seja humilde, faça silêncio. Olha, a Bíblia é perfeita. Meu povo padece por falta de conhecimento. As pessoas precisam, meu irmão, vá ler mais a Bíblia, ore mais,
perdoa, é que eu fico, eu me exalto com essas coisas. Eu não consigo me controlar, não, pastor. Não consigo, não, Rodrigo. Sabe? Eu estou começando agora o trabalho que o Rodrigo já está fazendo há 6 meses de evangelizar no presídio. E, olha, é impressionante. A maioria das pessoas, eu vou dizer assim que 100% dos presos que eu conversei no presídio conheciam a palavra. E 80% eram crentes, estão desviados, já estavam dentro da igreja. Como é que pode um negócio desse? Bom, vamos terminar essa nossa conversa aqui, né, sobre língua. Né? Eu quero agradecer a você pela sua paciência, né? Agradecer por você estar aí nos ouvindo, né? Prestando atenção. Se você puder, dê uma clicadinha aí, curta o nosso vídeo, nos ajude. Se puder também, inscreva-se aí no nosso canal. Nos ajude a continuar levando a palavra de Deus para edificar a vida de muitas pessoas. Tá? Muito obrigado mesmo. Pastor? Eu também quero agradecer, dizendo, olha, não custa nada você abençoar, não custa nada você pedir perdão, não custa nada você reconhecer que o seu eu deu uma tropeçadinha, deu uma vacilada. Vai lá, vai lá e abraça teu amigo, abraça teu pastor, abraça teu irmão. Não custa nada, é tão simples, sara a tua alma, é medicina para a tua vida. É tão bom, você se sente tão bom quando você se fica quites com a tua alma, com Deus. É tão maravilhoso isso, que ela é muito melhor do que o ódio que você vai levar. Não faça nada debaixo de ódio, de raiva. A partir do momento que eu comecei a amar e perdoar meus amigos, meus irmãos, eu sou mais feliz. Então faça o mesmo. Domina a língua. Existem muitas coisas, mas você tem condição de dominar. Então, domine. Eu não estou aqui me justificando, mas quando eu erro, eu sou capaz de chegar lá e dizer, meu irmão, foi mal, me perdoe por isso. Né? E assim a gente vai vivendo e caminhando para o céu. Rodrigo, sua despedida. Segura aí o microfone. Bom, meus irmãos, vocês ouviram muita coisa, né? Espero que Deus tenha realmente abençoado vocês, falado com vocês e que vocês escutem a voz do Espírito Santo. Para finalizar, a língua é algo tão pequeno e tão difícil de controlar, né? Então faça assim. Quando você não tiver argumento, feche a boca. Porque quando um tolo fica calado, ele passa por sábio. Então seja sábio. Se você não quer deixar a língua começar a falar e atirar flechas que não voltam mais, feche a boca, guarde a sua língua e seja sábio no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e obrigado aí por nos assistir. Só para encerrar, um lembretezinho. Se você tiver um tema, se você quiser que a gente debata aqui, converse sobre algum tema específico ou sobre alguma passagem da Bíblia, é só mandar para a gente, tá bom? Fique com Deus, que a paz do Senhor esteja com você. Amém.